Vou conversar aqui com a Liana Cernelin, está aqui, Opa, surpresinha hoje. Parabéns. Novidade. Ela entrou com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro pelo delito de incitação ao crime de terrorismo. Então, vamos falar sobre isso, acabou de acontecer, e ela vai explicar para a gente o que é essa notícia crime, claro, relacionada ao assassinato do Marcelo Arruda, mas ela vai trazer para a gente aqui os detalhes dessa ação. Valeu, Paulo e Alex. Beijos. Até amanhã. Até. Deixa eu trazer aqui, então, querida Liana Cirne, vereadora do PT de Recife e jurista também, professora de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, que acaba de apresentar essa notícia-crime no Supremo Tribunal Federal. Fala, Liana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, comunidade 247. Ó, a gente é o primeiro veículo aí que está te ouvindo. Claro, você deu uma coletiva agora sobre essa iniciativa, mas a gente está te ouvindo, é o primeiro a receber uma explicação exclusiva e detalhada do que é esse documento, essa notícia-crime junto ao Supremo. Antes, explica para a gente o que você pretende e qual a diferença dela de alguma outra ação que já foi apresentada, né? Por exemplo, outros partidos já entraram dizendo que o Bolsonaro incita a violência, né? Então, essa tem um termo diferente, que é terrorismo, né? Incitação ao terrorismo. Explica para a gente essa diferença e o que pode acontecer com essa notícia-crime. Eu acho que a gente está, Gisele, pedindo que haja aplicação de uma lei que sempre foi mantida no espectro ideológico contra a esquerda, de modo falacioso, porque os nossos movimentos sociais nunca chegaram nem perto de praticar algo como terrorismo. Mas o que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem fazendo é, sim, crime de terrorismo. O que é o terrorismo? O terrorismo é qualquer ação que tenha como elemento subjetivo a discriminação contra qualquer pessoa ou grupo. E essa discriminação ela está bastante configurada. E que tenha dolo, ou seja, que haja um desejo voluntário, consciente, de promover estes atos terroristas, com a finalidade de causar pânico, de causar terror social ou generalizado, que nós sabemos que também está configurado, porque esses atos incitatórios de Bolsonaro à violência, como a declaração que ele deu em 7 de julho, dizendo aos eleitores que eles sabiam o que fazer antes das eleições. Inclusive, na nossa petição inicial, além de pedir a denúncia, pedir o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para a denúncia por crime de terrorismo, nós também pedimos a justificação do teor da fala dele de 7 de julho, o que exatamente ele quis dizer aos seus apoiadores quando disse que eles sabem o que fazer antes das eleições. Mas há nessas falas, Gisele, uma incitação à prática de atos de terrorismo. E o pânico social, o terror social, ele é o resultado pretendido. Qual é o resultado pretendido? Fazer com que os eleitores, os cidadãos, tenham medo de exercer um direito fundamental seu, que é se manifestar politicamente de forma pacífica. Então, pretende-se incitar medo das pessoas a colar um adesivo, a participar de um comício, a participar de uma caminhada, e de ter a liberdade de escolher o próximo mandatário maior da República.
o chefe da nação. Então, há uma finalidade de causar terror social. As declarações de Bolsonaro, elas se configuram como incitação à prática de atos terroristas. Na legislação penal e processual penal em geral, Gisele, atos preparatórios ou incitação, os atos preparatórios sequer são puníveis, não são passíveis de punição. Então, se nós estivermos falando de um crime comum, por exemplo, furto, se alguém pratica um ato preparatório do furto, mas desiste de praticar o furto, ela não responde. Mas o crime de terrorismo, ele é disciplinado pela lei antiterrorismo. E ele é diferenciado. No crime de terrorismo, os atos preparatórios são puníveis, integram a tipificação do crime de terrorismo. Então, quem pratica atos meramente preparatórios já responde por crime de terrorismo. E a incitação ao crime de terrorismo já é por si só um delito. A incitação ao terrorismo já é considerada crime de terrorismo, punível nos termos da lei. Então, o que nós fizemos hoje foi protocolar junto ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pela prática de atos preparatórios do crime de terrorismo, que já configura crime de terrorismo por si. Liana, agora uma pergunta. O Bolsonaro, você mesma trouxe essa frase dele aqui, que foi: vocês sabem o que tem que ser feito. Né? Eu não preciso dizer, vocês sabem o que é. Isso, no direito, quer dizer alguma coisa? Porque ele disse genericamente. Como é que a gente vai associar essa frase, por mais que a gente saiba o que ele está dizendo, como é que a gente vai associar isso concretamente a um assassinato político, né? Como foi o do Marcelo Arruda, claramente de um bolsonarista contra um petista. Mas como é que isso pode ser associado, essa fala dele, ao crime? Nós chamamos esse tipo de incitação de teoria do apito. Ela é uma dog whistle. Ela é uma incitação que só é compreendida pelos seus destinatários, que no caso são os seguidores radicais. Muitas das falas de Bolsonaro são falas que ficam no âmbito da teoria do apito. Os radicais entendem o que ele quer dizer. Outras falas, muitas falas, são explícitas, como a clássica "vamos metralhar a petralhada", "vamos matar os vermelhos", "vamos banir os vermelhos", "nossa bandeira jamais será vermelha, a não ser pelo sangue dos vermelhos". Então, são frases que expressamente incitam crimes de ódio contra pessoas ou grupos. E essas frases, elas contextualizam, né, a figura do Bolsonaro? Isso é trazido na ação e na interpretação do direito para compor esse pacote, né, digamos assim. Exatamente. O que nós entendemos é que estas declarações expressas, eu vou ler algumas delas, tá? Que são citadas. Vou pedir licença para colocar os óculos. Os óculos. Os óculos. Aqui são algumas das declarações já depois de empossado, no exercício da presidência. Nós citamos também declarações prévias, mas
essa notícia crime, ela precisa versar sobre os atos praticados no exercício da presidência. Então, aqui, nossa bandeira jamais será vermelha, só será vermelha se for preciso sangue para mantê-la verde e amarela. Só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Agora está todo mundo reunido ao lado do Nine, que é uma referência ao Lula, para organizar a campanha dos caras. Pô, a vantagem que a gente está vendo nisso tudo, que tudo que não presta está se juntando. Igual Paulo Guedes em 2018, quando juntou aquele montão de candidatos, e eu falei, é bom que um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Aí também, não preciso dizer o que estou pensando ou o que está em jogo. Você sabe como deve se preparar, não para um novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas sabemos o que temos que fazer antes das eleições. E por aí vai. Nossa, tem duas aí que são chocantes. Eu não me lembrava dessa frase da bandeira. Claro, a nossa bandeira jamais será vermelha é muito conhecida, mas aqui essa parte que completa, a não ser pelo sangue dos vermelhos, eu não me lembrava disso. É muito estarrecedor. E a outra do Paulo Guedes, um tiro só resolve, Um mata tiro tudo. só. E com referência a Lula, diretamente. Agora está todo mundo reunido ao lado do Nine. Então, essa notícia crime, ela traz não só o assassinato do Marcelo Arruda, mas também os atos terroristas em que se jogaram bombas de fezes e urina no carro de um juiz que determinou a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, também no comício no Rio de Janeiro, e uma bomba de veneno de agrotóxico em Minas Gerais. Então, e estes eventos são eventos que respondem a isso aqui, a essa afirmação. Agora está todo mundo reunido ao lado do Lula para organizar a campanha. A vantagem que a gente está vendo nisso tudo, que tudo isso não presta, está se juntando. É bom que um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Perfeito. Não, Então, totalmente alinhado, sincronizado. Agora, Liana, o Max Pierre está dizendo aqui, aí chega no Aras e Gaveta, etc, etc. Queria saber sobre a tramitação. Chega no STF, de qualquer forma o STF tem que pedir o parecer da PGR, mas é um parecer protocolar, né? Como é que é a tramitação disso agora? A PGR precisa exercer a sua opinião actio. Então, é claro que o Aras é uma barreira, é por isso que o Aras é tão relevante para... ele funciona como um escudo. Nós sabemos disso. Entretanto, nós avaliamos que é fundamental dar nome aos bois. Até agora, Gisele, vejam, desde a campanha, desde 2018, Bolsonaro tem praticado crime de terrorismo. Ele tem incitado a violência política fundada na discriminação contra pessoas ou grupos que pensam diferente dele, com a finalidade de causar terror social, impingir medo, pânico, gerar instabilidade e ameaçar a paz social e a estabilidade das instituições democráticas. Então, isso precisa ser dito, que Bolsonaro está incitando crimes de terrorismo e que esta incitação também é um crime de terrorismo, porque a legislação antiterrorista ela tem o objetivo de prevenir e impedir que o crime se materialize. E nós temos, foi essa semana, no domingo,
que por acaso foi também o meu aniversário. Aconteceu o assassinato do Marcelo Arruda. Nossa, Liana. Foi muito desestabilizador para mim, por eu comemorar o meu aniversário no mesmo dia que ele. Então, eu comentei no meu gabinete. Isso não é simplesmente homicídio doloso. Isso é crime de terrorismo. Publiquei no meu tweet e o Brasil 247 deu de modo inédito que eu estava defendendo que se tratava de crime de terrorismo. E aí, no Giro das 11, de ontem de manhã, isso mesmo, eu cheguei a falar em apologia ao crime. Mas estudando de modo detido, o que nós vimos foi a configuração da incitação, de ato preparatório. E o ato preparatório na lei antiterrorismo, ela é considerada eles são considerados crimes de terrorismo. Então, precisa ser feita a denúncia àquele que é a força motora desses atos terroristas. Porque estes atos terroristas, eles não são espontâneos. Eles não estão acontecendo por acidente. Eles não estão acontecendo por coincidência. Eles estão sendo incitados. E eles estão sendo incitados pelo presidente da República, pré-candidato à reeleição. Isso é muito grave. E nós precisamos dizer com o termo correto. Isso é terrorismo. E precisamos mostrar à sociedade, à população, que isso que está sendo feito é prática de terrorismo, que visa a desestabilizar as instituições democráticas, incluindo o instrumento do voto. Porque se quer impingir medo, se quer impingir pânico à população. E isso afronta de modo direto a liberdade do eleitor, a liberdade do povo brasileiro de escolher quem ele quer que seja o próximo mandatário, o próximo chefe maior da nação brasileira. É interessante porque, assim, mesmo quando a gente fala em lobo solitário, né, o lobo solitário ele foi inflamado por esse líder, né, pelos discursos, e são 4 anos de discursos, né, é muito tempo de incitação à violência, de dizer palavras ofensivas contra grupos determinados, e essas pessoas vão alimentando portanto, essa raiva, né, internamente. E contra o Jorge Guaranho, Liana, seria implicado esse crime também? Seria homicídio doloso? Peraí que eu já te passo. A Maria Ângela Locatelli mandou um superchat aqui. Ela diz: o Lula precisa de proteção. Por favor, convençam-no. Vocês são próximos ou próximas dele. Ela tinha mandado um outro antes, dizendo: obrigada, Liana, por sua exemplar dedicação aos menos favorecidos e sempre pela justiça. Então, diga lá, contra o Jorge Guaranho. Depois, se você quiser falar sobre a segurança do Lula também, seria bom te ouvir. Também está configurado o crime de terrorismo. Uhum. Jorge Guaranho também deve responder por crime de terrorismo, além de homicídio doloso, ou seja, há uma dupla tipificação. Aliás, o homicídio doloso, além de ser um crime que deve ser julgado de modo autônomo, também é uma agravante do crime de terrorismo, porque é um crime de terrorismo que resulta em morte. Então, ele deve responder por crime de terrorismo, e nós vamos também fazer a representação, nós queremos que todos os envolvidos nestes atos atentatórios à paz social sejam julgados
pela perspectiva do crime de terrorismo. Então, nós vamos requerer que o Jorge Guaranhos responda, nós vamos fazer a representação criminal contra o Jorge Guaranhos para que ele responda por crime de terrorismo, e nós vamos fazer o mesmo em relação àqueles que promoveram atos de atentado, de violência nos comícios de Lula. E também contra o juiz federal que determinou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Nós vamos pedir que eles sejam processados, julgados e condenados por crime de terrorismo em todos os casos. E nós achamos que é de máxima relevância que esse tipo de violência, que esse tipo de ato de violência política, de crime de ódio, seja julgado sob a perspectiva da legislação antiterrorismo. Que, aliás, um deles já é réu, né? Um dos que jogou bomba em comício. Se eu não me engano, da Cinelândia. Sim, não respondem por crime de terrorismo. Sim. E nós vamos pedir que haja um aditamento da denúncia para que ele responda também por crime de terrorismo. Não ficam afastados outros crimes. Mesmo que ele seja réu, no momento em que nós fizermos a representação, o Ministério Público concordando com a nossa tese, entendendo que a nossa tese ela tem fundamento, pode haver o aditamento da denúncia para que ele também responda pelo crime de terrorismo. Agora, Aliana, a gente esbarra novamente no Aras, né? Você estava falando sobre a importância de se ter uma decisão que não seja do escudo aí do Jair Bolsonaro, que é na PGR. Há alguma expectativa, pelo menos da Lindora, né, que é a número 2, já que é necessário esse parecer positivo da PGR para se investigar? Bom, em relação, isso somente em relação a Bolsonaro. Sim, tem foro. Bolsonaro, então, por exemplo, esses atos na Cinelândia, os crimes de terrorismo praticados na Cinelândia, em Minas Gerais e no Distrito Federal contra o juiz, estes crimes não passam pelo Procurador-Geral da República, não passam por Aras. Justiça comum, né? Exatamente, passam pelo Ministério Público do Estado ou federal, conforme o caso. Uhum. E, portanto, nós acreditamos que, nesses casos, as chances de o Ministério Público acolher a nossa tese jurídica sejam grandes. Nós acreditamos. Se o Supremo Tribunal Federal der encaminhamento da denúncia à Procuradoria-Geral da República, nós já consideramos uma vitória. Se o STF der encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, nós já temos uma vitória. Isso não é uma ação protocolar, então. Se o STF mandar para a PGR avaliar, já é uma ação importante. Sim, é importante, porque se o STF avaliar que não tem admissibilidade, já nem manda. Já sequer remete. Entendi. E nós sabemos que se trata de uma denúncia gravíssima. Então, nós sabemos que a denúncia está muito bem fundamentada do ponto de vista jurídico, mas esse não é o único aspecto que pesa na balança. Então, se houver o encaminhamento à PGR, nós já consideramos uma vitória. Na PGR, nós já vimos Aras indeferir petições de mais de 200 páginas em menos de uma hora. Para abafar, para não ter repercussão na mídia. Então, se não houver um entendimento de inadmissibilidade imediata, nós já consideramos também uma vitória. Se houver
a postergação da análise para depois das eleições, nós também já consideramos uma vitória. Porque nós sabemos que a denúncia é de muita gravidade. Mas a relevância dessa denúncia, Gisele, é como eu disse, a gente começar a chamar as coisas pelo nome correto. Bolsonaro está praticando terrorismo. E isso precisa ser trazido à baila. Diana, então, ampliando um pouco aqui a nossa conversa, queria que você falasse um pouco sobre a segurança do Lula, algo que vem sendo tão discutido depois desses últimos 2 comícios que você citou, o de Uberlândia e o da Cinelândia, né? Tem algumas defesas de que o Lula não faça eventos ao ar livre, né, que seja só em lugares fechados. A gente sabe da dificuldade disso numa campanha, mas, de fato, é uma campanha atípica, né? Uma campanha com muita violência e que a gente não faz ideia do nível que ainda vai vir. Então, queria saber o que você acha disso. Bom, só dizer, essa é uma das razões pelas quais nós consideramos tão importante a nossa notícia crime. Essa é uma das razões. Mesmo sabendo que é uma denúncia muito grave, nós sabemos também da importância dela. É preciso que o judiciário passe a olhar para esses fenômenos promovidos por Bolsonaro sob a ótica da prática do crime de terrorismo. Nós precisamos afirmar com todas as letras a gravidade do que está sendo feito e que está havendo incitação ao crime de terrorismo. É claro que esse cenário gera um cenário de muito perigo para Lula. Eu acabei de ler uma declaração em que Bolsonaro diz que a vantagem é que está todo mundo se reunindo em torno de Lula. Então, é claro que nós temos que ter um esquema de segurança muito reforçado. Eu discordo de que Lula não deva sair. Eu acho que é exatamente isso que Bolsonaro quer. Ele está com muito medo de perder as eleições já no primeiro turno. E um candidato precisa estar na rua, precisa estar junto ao povo. Mas a gente sabe que as medidas de segurança estão sendo maximizadas. Inclusive, Lula estará aqui na semana que vem e nós não temos a agenda ainda. E nem teremos. Tão cedo. Acho que a gente só vai ter a agenda no dia. E justamente para minimizar a organização de atos atentatórios durante a sua visita. É muito... Obrigada, Elizabeth. É muito perigoso isso que está acontecendo, Gisele. É por isso que nós estamos dizendo que se trata de crime de terrorismo, que se trata de incitação ao crime de terrorismo. E que o objetivo e que a finalidade dessa incitação é justamente criar pânico social, medo generalizado. E isso é uma ameaça frontal à nossa democracia. Não é possível que as pessoas deixem de ir a um ato político, a uma manifestação, por medo. Aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Vamos chegar no ponto das pessoas ficarem com medo de sair para votar? A gente não pode permitir que essa incitação à prática de atos terroristas permaneça. É preciso colocar um limite nisso. Realmente ela tem muito impacto, né? Então, vamos aguardar, vamos ver e torcer para que ela ande no Supremo e seja encaminhada
para a PGR. Maria Ângela Locatelli também diz aqui, temos mais ou menos 10% do gado que são lobos solitários. Não dá para saber, na verdade, né? É algo muito indefinido. Elizabeth Coutinho, que você tinha agradecido aqui, dizendo gratidão, Liana, pela defesa da livre expressão. E Malu, papo de cozinha. Liana, tem a possibilidade de ele ser preso ou afastado por conta deste processo antes das eleições? Não. Não. Em tese, sim, mas não. Na prática, não. Mas como veja, você também é política, né? Você faz uma análise misturando as duas coisas. Eu não consigo. Em tese, sim, mas na prática, não. Gisele, tem outra coisa que eu acho importante a gente destacar. No momento em que nós pedirmos que estes radicais sejam processados pelo crime de terrorismo, que eles sejam taxados de terroristas, nós acreditamos que nós estaremos colaborando para que seja colocado um limite na ação dos chamados lobos solitários. Eu não gosto dessa expressão porque eu não acho que são lobos solitários. Tem um apito de cão. Eu não acho que sejam lobos solitários, eu acho que são cães raivosos respondendo a um apito de cão. E esse apito de cão, ele é assoprado por Bolsonaro. Apito de cão é a expressão dada pela doutrina para esse tipo de declaração que incita grupos radicais a tomarem atitudes que eles compreendem. Mas no caso do Bolsonaro, não é só o apito de cão, não é só vocês sabem o que fazer. É também, vamos aproveitar que está todo mundo junto do Lula e soltar uma granada. Vamos metralhar a petralhada. Vamos metralhar a petralhada. A nossa bandeira jamais será vermelha, exceto pelo sangue que nós derramarmos. Então, essas são 4 anos de incitação, mas que estão atingindo uma culminância. Essa declaração de 7 de julho, que se deu 3 dias apenas antes do assassinato do Marcelo Arruda, vocês sabem o que fazer antes das eleições. Então, foram 4 anos incitando a prática de atos terroristas. Mas agora, em razão da iminência das eleições, ele está dizendo, é agora que vocês têm que praticar. E é por isso, veja, nós tivemos, eu considero, Gisele, e citei na petição, que o primeiro assassinato decorrente desse tipo de incitação terrorista de Bolsonaro foi o do mestre capoeirista Moa do Catende. 2018, né? 2018, durante o primeiro turno das eleições, foi entre um bolsonarista e o mestre Moa do Catende. E agora nós temos... Por quê? Porque lá nós tínhamos também o cenário da eleição. E agora ele passou esses anos todos incitando a prática de atos terroristas, mas agora ele está colocando uma data limite, antes das eleições. Vocês sabem o que tem que fazer antes das eleições. E aí a gente começa a ver pipocar atos terroristas em comícios, em manifestações civis, como, por exemplo, uma festa de aniversário com a família, porque a toalha do Lula está na moda e todo mundo quer comprar a toalha do Lula. Então, Gisele, é muito grave. E por isso que nós entendemos que processar, julgar e condenar
estas pessoas que estão sendo chamadas de lobos solitários, mas eu prefiro chamar de cães raivosos, que essas pessoas que funcionam como cães raivosos, que atendem ao apito de cão de Bolsonaro, essas pessoas precisam ser processadas, julgadas e condenadas por crime de terrorismo. É necessário que se chame essas pessoas de terroristas. É necessário que se mude o olhar, porque elas se auto-intitulam patriotas, mas elas não são patriotas. E defensoras da família ainda, né? Defensores da... Não, estas pessoas precisam ser chamadas de terroristas. Esse é o nome correto para o que elas são e para o que elas fazem. Elas são terroristas. E mudar a narrativa é muito importante. É preciso que as pessoas comecem a ter vergonha. É preciso que as pessoas tenham vergonha de andar ao lado de terroristas. É preciso que as pessoas tenham vergonha de apoiar grupos terroristas. Então, é preciso mudar a narrativa moral sobre o que está acontecendo no Brasil. Por isso, nós acreditamos, para além da pena, para além da punição, nós acreditamos que é importante haver uma mudança, uma virada de chave na compreensão dos fenômenos políticos. É preciso que essas pessoas sejam chamadas pelo seu nome, terroristas. É preciso que todo mundo tenha vergonha de andar com essas pessoas. Tenha vergonha de apoiar essas pessoas. Comentário aqui, olha só, a Cristiana Campanha dizendo: na eleição passada, fiquei 10 dias trancada com medo após Moa e várias ameaças a amigos. Deixei tudo e fui morar na Argentina. Essa eleição tá pior. Pois é, não sei se ela voltou ou não, mas se voltou, vai ter o mesmo sentimento, né, de querer ir embora. Só alguns podem ir embora. Não dá para... Né? Cristiano Reis diz aqui: parabéns, Liana, tem que frear esse terror, e o primeiro passo é punir os criminosos. Do contrário, isso vai piorar. Lobo solitário, coisa nenhuma. Liana, queria te agradecer. Se você tiver mais alguma informação ou algo que eu não perguntei, fica à vontade. Mas te agradecer por essa conversa aqui, né, tão rápido depois da apresentação da representação. Eu que agradeço, como sempre, o espaço do Brasil 247, minha casa, né? Considero minha casa. E também queria, Gisele, dizer que nós vamos vencer estas ameaças terroristas à democracia com coragem. Não podemos retroceder um único passo. A gente precisa ter coragem. Esta ação, esta notícia crime, ela se soma aos inúmeros esforços, iniciativas de preservar a nossa democracia e retomar o nosso país para o povo brasileiro. Nós achamos que é muito importante que nós passemos a tratar estes agressores, estes cães raivosos, de terroristas. E, ao mesmo tempo, nós precisamos manter a nossa cabeça erguida e lembrar que a vida é feita de coragem. Não vamos recuar, não vamos retroceder. Eu acredito realmente que estes radicais que estão praticando os atos de terrorismo serão processados, julgados e condenados pelo crime de terrorismo. Serão taxados de terroristas. E isso vai, Gisele, permitir uma mudança de narrativa moral
muito grande, muito importante, que eu espero que a gente venha a colher os frutos antes das eleições. Eu acho muito importante a gente construir uma narrativa moral firme, qualificando esses radicais raivosos de terroristas, mas também dizendo que estas declarações de Bolsonaro, elas configuram incitação aos atos terroristas e, portanto, configuram crime de terrorismo. E o presidente da República não pode praticar crime de terrorismo. Ninguém pode, menos ainda ele, né? A vida é feita de coragem. Muito bem. Liana, obrigada. Obrigada, querida. Bom finalzinho de noite aí para você. Boa noite, eu que agradeço. Tchau, comunidade 247. Tchau, Gisele. Tchau, tchau.